pessoal! Hoje nós estamos numa aula sobre português, mais especificamente sobre o gênero lírico, um dos 3 grandes gêneros literários. Bom, vamos começar com os tópicos abordados na aula de hoje, que vão ser o que é o gênero lírico, a diferença entre poesia e poema, a estrutura de um poema e também faremos uma breve análise de poemas. Bom, vamos começar com uma frase do Renato Russo, que provavelmente vocês já conhecem. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Essa frase seria um poema ou uma poesia? Nós vamos poder ver isso na aula de hoje. Bom, então, o que é o gênero lírico para começo de conversa? O gênero lírico é um dos 3 grandes gêneros literários, como dito antes, caracterizado por expressar sentimentos e emoções. A principal função da linguagem é a poética. A sua linguagem é marcada por subjetividade e é frequente o uso conotativo das palavras, ou seja, o uso não literal das palavras. E também um dos recursos utilizados são as figuras de linguagem. Bom, vamos falar um pouco sobre a linguagem poética. Quais são os seus elementos essenciais? Bem, primeiramente ele é escrito em primeira pessoa, que é conhecido como eu lírico, que é a voz do poema. Também é marcado por figuras de linguagem no sentido conotativo, como dito antes, e a expressão de sentimentos e emoções. Bom, agora vamos para a diferença entre poesia e poema. Enquanto a poesia é uma produção artística, o poema é um tipo textual, então ele é ligado diretamente à literatura. Enquanto a poesia é ligada à arte em geral, ela pode ser expressada tanto em poemas ou outras formas literárias, como também a música, o cinema e a fotografia. Então, quando a gente volta naquela frase do começo da aula, do Renato Russo, e a gente analisa ela, a gente pode concluir que ela se trata de uma poesia, pois ela é ligada na música e ela não é diretamente ligada na literatura. Ela é uma expressão de sentimentos. Agora a gente vai para a segunda parte da aula, que a gente vai explorar bastante o poema, os seus elementos, a estrutura e também faremos algumas análises. Bom, começaremos com a composição de um poema. Os elementos básicos são os versos e as estrofes. Os versos, como vocês podem ver, estão marcados em verde e as estrofes estão marcadas em amarelo. Enquanto os versos correspondem a cada linha de um poema, as estrofes são um conjunto de versos. Ainda na composição de um poema, a gente pode identificar 3 elementos essenciais, que é a melodia, a métrica e o ritmo. A melodia é a música de um poema. A métrica seria o ritmo, mas relacionado à contagem de sílabas poéticas, que a gente vai ver o que são daqui a pouco. O ritmo seria a sucessão de tempos fracos e fortes. Ok, agora vamos falar um pouco sobre a métrica, que é a contagem de sílabas poéticas. Nesse trecho da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, a gente pode analisar as 2 regras da métrica. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Se vocês já sabem um pouco sobre a separação silábica, a gente pode fazer a separação silábica normal, com exceção de 2 regras principais. A regra 1 é que a contagem das sílabas poéticas vai até a última sílaba tônica da última palavra do verso, então vamos voltar. Minha terra tem palmeiras. Palmeiras é a última palavra, e se a gente identificar a sílaba tônica, a gente consegue ver que é mei, em palmeiras. Então, o ras, a última sílaba, é desconsiderada na contagem de sílabas poéticas. A segunda regra é que, se uma sílaba poética terminar em uma vogal átona e a sílaba seguinte iniciar com uma vogal ou um H, essas sílabas são juntadas na contagem de sílabas poéticas. No segundo verso a gente pode ver isso. Onde canta o sabiá. Canta termina com A e a próxima sílaba é O. Então elas são juntadas quando a gente conta as sílabas poéticas. Canta o. Agora vamos um pouco sobre a classificação dos versos. Eles podem ser regulares, quando eles obedecem às regras de métrica e às regras de rima. Eles também podem ser brancos ou soltos, quando eles têm métrica, mas não têm rima. E eles também podem ser livres, quando eles não obedecem a nenhuma regra. As estrofes também podem ser classificadas, de acordo com o seu número.
Se possui um verso, ela é chamada de monóstico. Se possui dois, é chamada de dístico. E seguindo essa numeração: terceto, quadra, quintilha, sextilha, sétima, oitava, nona e décima. Os versos também podem ser classificados de acordo com as suas sílabas poéticas. Então, ele é classificado em monossílabo, dissílabo, trissílabo, tetrassílabo, redondilha menor, hexassílabo, redondilha maior, octossílabo, eneassílabo, decassílabo, endecassílabo e verso alexandrino para 12 ou mais que 12. Agora vamos para a classificação das rimas. A gente também pode classificar as rimas por posição, valor, fonética ou acentuação. Por posição, a rima pode estar no final do verso ou interna a ele. Quanto ao valor, ele atribui o valor às palavras de acordo com a sua classe gramatical. Sobre a fonética, ela varia de acordo com a correspondência sonora de vogais e consoantes. E quanto à acentuação, ela se liga diretamente à ideia de sílaba tônica. Ela pode se classificar entre oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Começaremos então com a rima por posição. Elas podem ser alternadas ou cruzadas quando seguem o esquema AB-AB. Nesse trecho da Cecília Meirelles, podemos analisar: o meu amor não tem importância nenhuma, não tenho peso nem de uma rosa de espuma. Aqui a gente tem uma rima entre tem e nenhuma e espuma, seguindo o esquema AB-AB. As rimas por posição também podem ser classificadas como emparelhadas ou paralelas, quando seguem o esquema AA-BB. Nesse trecho do Ferreira Goulart, a gente pode analisar: vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão sufocam minha canção. A gente tem uma rima entre noturnos e soturnos e solidão e canção. Dessa forma, a gente tem o esquema AA-BB. Bem, continuando, nós também podemos classificar as rimas por posição em interpolares ou intercaladas, quando seguem o esquema ABBA. Aqui nós temos um trecho do Gregório de Matos. Ardor em coração firma nascido, pronto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Aqui nós temos uma rima entre nascido e convertido e derramado e disfarçado, seguindo o esquema ABBA. As rimas também podem ser encadeadas, como dito anteriormente. Analisaremos esse trecho de Tomás Ribeiro. Anjo sem pátria, fada errante, perto ou distante, que de mim tu vás. Há de seguir-te uma saudade infinda, hebreia linda, que dormindo está. Aqui nós temos uma rima entre errante e distante e infinda e linda. Então a gente pode ver que as rimas estão no final do verso ou interna a ele. Quanto ao valor, a gente pode classificar a rima entre pobre, rica ou rara. Ela é pobre quando as duas palavras que estão rimadas pertencem à mesma classe gramatical, como cantar e dançar. Ela é rica quando as rimas são entre diferentes classes gramaticais, como bonita e saltita, um adjetivo e um verbo. E ela também pode ser rara quando, além de classes gramaticais diferentes, uma delas é um pronome, no sentido de amêndoa e vêndoa, que é um substantivo e um verbo com um pronome. A rima também pode ser classificada de acordo com a sua fonética, ou seja, ela pode ser perfeita ou consoante quando a correspondência total de sons, como indiferente e carente. Ela também pode ser imperfeita quando a correspondência parcial de sons. Então, ela pode ser classificada em mais duas subclassificações, que é toante e assoante, quando é em vogal, como boca e moça, e aliterante, quando é somente uma consoante, como lata e luto. Para finalizar a aula, nós temos um pequeno esquema sobre tudo que a gente viu até agora. Vocês podem printar a tela, caso necessário, e seria um bom esquema de revisão para quando as provas se aproximarem. Aqui a gente tem a diferença entre poesia e poema, o que é o gênero lírico, a classificação das rimas e os versos e estrofes, que são os principais elementos do poema. Muito obrigada pela atenção, eu agradeço a participação de vocês na aula. Espero que vocês consigam assistir os outros vídeos dessa iniciativa. Muito obrigada!